Salve, salve YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri e esse é o canal do Professor Noob. Cá estamos nós vivendo essa jornada das cartas de MC Cid. Passamos pela primeira carta, onde ele relata muito das questões de infância, das questões de bullying, dessa angústia interna que resultou na automutilação. Passamos para a segunda carta, que falou muito sobre a questão da violência doméstica. E passamos pela terceira carta, que é a descoberta do mundo das drogas. E como uma cabeça se questiona no meio dessa história, né? Como, novamente, a gente enxerga um cenário de fuga para as dores que uma pessoa vive, das soluções rápidas de curto prazo que não resolvem nada, que só fazem você fugir do real problema e não tratar as questões a fundo. Hoje a gente encerra essa jornada com a carta número 4. Vamos lá, vamos ver o que vem aí. Tem sido uma jornada muito interessante para pontuar, para questionar, para a gente pensar. São raciocínios necessários, são discussões que a gente precisa ter. E que bom que tem pessoas que falam sobre isso, né? Vamos lá então ao último vídeo. Lembrando, eu pauso o vídeo quando eu sinto necessidade. Às vezes eu falo durante o vídeo. Se esse não é o tipo de reação que você gosta de assistir, já te aviso. Se não quiser continuar, fecha aqui, pode deixar seu dislike, não tem problema nenhum. Mas eu falo, isso é meu. Às vezes eu falo demais, às vezes eu falo e não chego a lugar nenhum. Mas essa é a minha característica, esse é o meu jeito de trazer conteúdo pra vocês, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, bora lá. MC Cid, carta número 4. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Hoje me encontro aqui, mutilado, traumatizado e viciado. E posso afirmar com 100% de certeza que a culpa é do mundo. Dessas crianças Total. ruins, Sim. desses pais machistas, Sim. das instituições abusadoras e dessa guerra falsa às drogas. Sim. Hoje eu vi um casal passeando com um filho na frente da minha casa e decidi acabar com tudo isso. Pelo simples fato de que eu não vejo futuro. Eu não me vejo casado, não me vejo sendo pai, também não me vejo bem sozinho. Não me vejo fazendo parte dessa sociedade que fez de tudo para me excluir. Dessa maldita sociedade que só dá atenção à saúde mental em setembro. Porra, é foda. A parte trágica de tudo isso é que as mesmas pessoas que me fuderam estão nas redes sociais fingindo que se importam. Sim. Obrigado, mãe, por tudo que você tentou. E obrigado ao meu psicólogo, que fez tudo o que pôde. Pode entrar. E aí, Fabrício, tranquilidade? Tudo bom, cara? Daquele jeito. Me conta aí como é que foi a semana. Ai, cara, essa em particular foi um pouquinho mais delicada. Tá ligado? Tu lembra aquele paciente que eu tinha, o Migro? Me lembro, cara. Pois é, mano. Rolou muita coisa, tá ligado? Admito que isso me acertou de um jeito delicado. Eu jurei que conseguiria ajudá-lo. Ele viveu no inferno por muito tempo. Eu temia que isso mataria ele por dentro. No início. A história é na visão do psicólogo? Plot twist? Ele ainda tinha brilho no olhar. Falava muito em mudar, crescer, melhorar. Ver a vida por outro lado, busca novas experiências. A tendência era ele se encontrar. No final o discurso já era outro. Falava em concluir tudo, não em tentar de novo. Falava que tava cansado e eu conseguia sentir todo esse cansaço na voz dele. Eu tentei tudo que tava ao meu alcance, o que eu encontrava, mas eu me via em tanta coisa, isso me limitava. Tipo, que merda de mundo é esse? Eu sempre me perguntava, esse cara é inacreditável que alguém passe por uma dessas coisas sequer. Seja homem ou mulher, seja preto ou seja branco, a depressão leva ao mesmo final. E o foda é que ela vem de todo canto. Como podem pais serem ausentes ao ponto de não ver o seu filho deprimido? Ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que seus filhos deprimem os outros pra suprir o seu vazio existencial? Perfeita Se ele questão. fosse aceito no ensino fundamental, talvez ele não tivesse vivido esse inferno astral. É verdade. Se as crianças da escola soubessem quem ele era por dentro,
teriam se apaixonado por ele. Um menino atencioso, tão carinhoso, mas só sabia demonstrar as coisas do jeito dele. A merda do mundo criou o pai dele agressivo. Ele chorava por não ter forças, mas quem teria? Como ele encontraria força se nem a conhecia? Eu tentei mostrar que ele não tinha culpa, mas eu não conseguia. Quando ele me contou que tava cheirando, eu fiquei triste, mas sabia o porquê. Aquilo trazia força que ele não tinha. Sim. O melhor que o mundo nunca deixou ele ter. Sim. Quando a mãe dele me ligou chorando, na hora eu sabia que ele tinha se matado. E quando a mãe dele disse que ele deixou 4 cartas, eu já sabia exatamente o que ele tinha anotado. Às vezes me sinto amarrado, incapacitado. Lidar com esse assunto é tão delicado. A gente acha que o filme vai ter um final feliz, mas a real é que o roteiro é improvisado. Entre a vida e a morte, a depressão é só um elo, e só debatem isso no Setembro Amarelo. E mesmo tendo só um mês pra falar sobre depressão, vocês escolheram falar de Luísa e de Vitão. Todo mês de janeiro morre um migre, fevereiro também, março idem, abril mais 1, maio mais 3, junho mais 5, em julho mais 10, em agosto mais 20, em setembro falamos um pouco sobre, outubro esquecemos e morrem mais 100, novembro eu já não consigo mais ter a conta, dezembro é só luto quando o ano novo vem. Eu não acho que depressão seja um problema pessoal, é um problema social. Perfeito. Mas ninguém tem tempo ou empatia pra ser parte dessa solução. Acham que vão mudar o mundo na internet escrevendo um textão. Ou você é parte do problema ou da solução do mundo. E a pergunta é, eu vou ter que ver mais quantos defuntos até vocês aceitarem que tem que dar atenção pra essa porra desse assunto. Pois é. Ao longo da minha carreira, as pessoas sempre trouxeram histórias como a do Migli pra mim. Depressão, abuso, violência e drogas. E com o passar dos anos eu fui vendo a necessidade de fazer esse projeto. Saiba que você não tá sozinho nessa, irmão. É isso. Saiba que você não está sozinha nessa, irmã. Sempre existe uma saída. E a arte é uma delas. Sinta-se bem-vindo. Sinta-se bem-vinda. Maldita grande mídia nunca ajuda em nada. E eu tive que pagar essa conta sozinho. Se vocês não tivessem se aberto comigo e contado as histórias de vocês, definitivamente eu não me encontraria aqui. Fantástico. É. Vamos dar uma passada aqui na letra. Então ele traz: meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Hoje me encontro aqui mutilado, carta 1, traumatizado, carta 2 e viciado, carta 3. E posso afirmar 100% de certeza que a culpa é do mundo. Sim, dessas crianças ruins. Sim, desses pais machistas. Sim, das instituições abusadoras. Sim, e dessa guerra falsa às drogas. Sim, é uma guerra que só gera dinheiro, né? Só gera falsas perspectivas de um avanço, né? Hoje eu vi um casal passeando com um filho na frente da minha casa e decidi acabar com tudo isso, pelo simples fato de que eu não vejo futuro. É um ponto que ele vê que não tem mais sentido a vida dele, né? Eu não me vejo casado, não me vejo sendo pai, também não me vejo bem sozinho. Não me vejo fazendo parte dessa sociedade que fez de tudo para me excluir, dessa maldita sociedade que só dá atenção à saúde mental em setembro. A parte trágica de tudo isso é que as mesmas pessoas que me fuderam estão nas redes sociais fingindo que se importam. Obrigado, mãe, por tudo que você tentou e obrigado ao meu psicólogo que fez tudo o que pôde. O grande mal da rede social, o grande mal disso aqui, que você tá me vendo agora, é que ele é um mecanismo muito hipócrita, né? Eu falar aqui é um jeito muito hipócrita, né? Porque no final das contas, quando eu aperto o botãozinho de interromper a gravação, quando você fecha esse vídeo e volta pra sua realidade, o que você tá fazendo pra melhorar o mundo, né? É uma questão de parar de querer se mostrar na rede social como algo que você não é e passar a tentar ser uma pessoa melhor na vida, sabe? E principalmente a partir do ponto que você conseguir reconhecer os seus erros, as suas dificuldades e tentar melhorar isso, você encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo, sabe? Aceitar que o outro
tem momentos bons, momentos ruins, aceitar que o outro tem opiniões diferentes da sua, não julgar o outro por isso, conversar sobre quando você vê que uma opinião não não pode ser aceita por uma questão do que é a nossa convivência em sociedade. A gente não pode confundir a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de expressão com o direito de achar o que a gente quiser e principalmente querer impor isso a outras pessoas. Tem certas coisas que ferem certos limites e a gente não pode aceitar. Isso é fato. Agora, a grande, nosso grande desafio aí é que a gente vive numa sociedade hipócrita, a gente vive numa sociedade onde, no final das contas, tudo é mecanismo para que as coisas permaneçam do jeito que estão. Eu acho que, assim, muito do que a gente vê relatado nessas cartas é o resultado de tudo aquilo que nós vivemos enquanto sociedade, sabe? No sentido das continuações culturais. É muito reflexo cultural, sabe? Eu sei que eu bato muito nessa tecla, às vezes eu fico parecendo um disco riscado, voltando e falando e falando e falando. Mas, cara, me corrija se eu estiver errado. No final das contas é isso, sabe? A questão do abuso da criança é um reflexo de uma questão cultural, de uma criação onde desde cedo você vê a criança ali tendo que julgar o coleguinha e querendo se aumentar com relação ao outro. Isso é característica do homem, sabe? Vem de um. Talvez até de uma questão de instinto de sobrevivência, talvez uma questão de sei lá, de seleção do mais forte, aonde o jeito que se encontra na sociedade atual é você se mostrar mais que o outro desde muito cedo, sabe? Não sei se isso faz algum sentido. Mas isso também tem uma influência muito grande de família, isso tem uma influência muito grande de cultura familiar, de criação. E aí a gente cai na questão da carta número 2, onde a gente vê novamente a questão cultural, onde você pensa no machismo, na criação, na cultura, no cara. No pai de família que não tem abertura nenhuma para conseguir abordar suas mágoas e ele só consegue entregar isso a partir da bebida, do abuso, enfim. Aí a gente volta para uma questão cultural na carta de número 3, onde você vê a questão das drogas, você vê a, a falsa moralidade de se discutir isso dentro da escola, e você tem os proerdes e tudo mais, só que no final das contas a realidade das pessoas é tão ferrada e você acaba tendo contato com isso, principalmente aqueles que estão a mais à margem da sociedade, né? E é um meio de fuga, é um meio de você esquecer um pouco a vida de merda que você vive. E a gente chega na carta de número 4 e você tem o auge da hipocrisia, que é a questão dessas discussões sobre, dessas moralizações. Tudo bem, é necessário a gente discutir, ainda bem que existe algo nesse sentido. Sim, ainda bem que existe, não tô falando que não precise. Só que também é uma coisa que se banalizou, né? A gente saiu de outubro rosa pra setembro amarelo, aí agora todo mês tem cor. Aí é novembro azul, é o dezembro do... Foda-se. Precisa-se discutir as coisas? Precisa-se. Mas porra, cara, no final das contas, parece que são só mecanismos que se encontram para banalizar a discussão. Sabe? Então, ao mesmo tempo que é importante que exista essa abertura, que exista esse espaço para que você fale sobre as coisas, também virou um mecanismo de banalização, né? Ah, vamos fazer uma campanha para escutar as pessoas para que elas possam falar. Pronto, setembro amarelo tá cumprido. Ah, vamos marcar um dia para todo mundo ir de rosa para a escola. Pronto, outubro rosa tá ok. Ah, não, agora em novembro todos os homens vão pegar um dia e vão de azul. Porra, cara, não é assim que você resolve as coisas. Sabe, de novo, é hipocrisia? Sim.
Mas pelo menos ainda existe uma iniciativa de discussão com base nisso. Então talvez isso seja um início, ainda que torto, ainda que zoado. Tomara que isso ainda seja um início para algo um pouco melhor no futuro. Agora, no final das contas, isso tudo eu acho que tem essa questão do denominador comum que eu falei anteriormente, que é a questão do sufocamento nosso enquanto sociedade. Isso é fruto do que é viver dentro da nossa sociedade atual, globalizada, capitalista, extremista, extremamente conectada, enfim, aonde não tem mais valor, basicamente, você tentar sentar, tentar entender, tentar ir na essência das coisas, tentar discutir um problema, tentar achar um caminho de melhora. Você sufoca tanto as coisas, tanto as situações, que você não encontra o meio, o mecanismo para que você pare, você respire, você isole aquilo e tente achar uma solução para aquilo. Porque ao mesmo tempo que você tenta fazer isso, você já perdeu mais 50 coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então essa questão dessa sobrecarga de informação, essa sobrecarga de conectividade, essa vida extremamente atribulada que todos nós vivemos e simplesmente por uma busca de sobrevivência faz com que a gente chegue ao que a gente vê relatado nessas cartas. E assim, isso é algo, é notável como isso se reflete num ponto muito crítico, que é o mais novo, que é o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento da criança. Então você vê isso refletido de que forma? São cada vez mais e mais crianças e adolescentes que desenvolvem crise de ansiedade, crise de pânico, automutilação, depressão, suicídio, tarará, 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 tarará. Qual é o nosso papel no meio disso tudo? Discutir, colocar isso à tona, tentar melhorar, tentar achar soluções, ainda que a gente não consiga resolver, mas pelo menos tentar colocar um pouquinho as coisas no trilho para que isso melhore de alguma forma. Só que isso não é um trabalho de um só, isso não é um trabalho de dois, isso não é um trabalho de 10, isso é um trabalho que tem que ser feito por milhares e milhares de pessoas. E para isso a gente precisa de cultura, a gente precisa da educação, a gente precisa do empoderamento, a gente precisa do espaço, a gente precisa do tempo. É complicado. É complicado. Eu não esperava que fosse ser o relato do psicólogo. Eu sou muito ruim pra perceber as coisas por antecipação, tá? Isso, talvez alguém aqui que nunca tenha escutado essas músicas, logo no primeiro já tenha falado, ah, peraí, isso aqui é um personagem, isso aqui é o psicólogo, enfim. Eu não percebi. E vamos ver aqui o que vem na sequência, né? Admito que isso me acertou de um jeito delicado, eu jurei que conseguiria ajudá-lo, ele viveu no inferno por muito tempo e eu temia que isso mataria ele por dentro. No início ele ainda tinha brilho no olhar, falava muito em mudar, crescer, melhorar, ver a vida por outro lado, buscar novas experiências. A tendência era ele se encontrar, mas no final o discurso já era outro, falava em concluir tudo, não em tentar de novo. Chega um ponto que você cansa, né? Chega um ponto que você olha e fala, cara, para de dar murro em ponta de faca, sabe? É difícil você nadar contra a corrente o tempo inteiro. É difícil você se ver como único. E aí a gente volta na carta 3, né? É difícil você. Quando você enxerga algum semelhante, você percebe que ele pode estar tão perdido quanto você, né? Falava que estava cansado e eu não conseguia sentir, e eu conseguia sentir todo esse cansaço na voz dele. Eu tentei tudo que estava ao meu alcance, o que eu encontrava, mas eu me via em tanta coisa e isso me limitava. Tipo, que merda de mundo é esse? Eu sempre me perguntava, esse cara, é inacreditável que alguém passe por uma dessas coisas sequer. Seja um homem ou mulher, seja preto ou seja branco. A depressão leva ao mesmo final, e o foda é que ela vem de todo canto. É... Talvez alguém já falou sobre isso, né? Que talvez seja um mal tão grande quanto as grandes pandemias, situações endêmicas que a gente tem ao redor do mundo, é a questão da saúde mental no século XXI, né? A gente tá pagando um preço por muitas coisas que a gente tem vivido já há muito tempo, né?
Como podem os pais serem ausentes ao ponto de não ver o seu filho deprimido? Então, primeiro, você não dá. Aí eu volto no que eu falei na carta 2. Você não dá aquilo que você não tem. Segundo, às vezes o pai, a mãe tá tão perdido no próprio mundo tentando sobreviver que aquilo que eles deveriam ter como mais precioso acaba ficando em segundo plano. Então, realmente é complicado o pai e a mãe não conseguir ver isso no filho? Sim. Só que muitos e muitas e muitas vezes esses pais e essas mães estão tão doentes, mas tão doentes quanto. Quantos e quantos casos a gente viu de gravidezes indesejadas, de situações onde as coisas acontecem e não era bem aquilo que as pessoas queriam. Então, você tem toda uma questão. E aí, de novo, eu acho que a gente volta na questão da cultura, a gente volta na questão da educação, a gente volta na questão do cuidado. A gente volta na questão do sufocamento, da fuga, o adolescente que ele quer porque quer descobrir tudo na vida dele, e aí ele acha que ele pode desafiar tudo e a todos, e ele não se cuida porque nada vai acontecer com ele até que acontece. Não vou falar que isso é certo, não vou falar que isso é errado, mas ao mesmo tempo é complicado porque, sei lá, cara, você já tá ali vivendo tanta merda que é foda. É tudo muito errado, sabe? É isso que é difícil. O difícil de passar por essas cartas é você ver o quanto que as coisas estão erradas, sabe? Dentro. Isso eu chamo isso de errado, eu não sei como você chama isso aí do outro lado. Ou pior, como podem ser ausentes ao ponto de não ver que seus filhos deprimem os outros para suprir o seu vazio existencial? Aí o foda é que tem muito pai e mãe que encoraja. Tem muito pai principalmente, que vê o filhinho lá xingando o outro, maltratando o outro, falando merda pro coleguinha, ele fica encorajando. Oi, meu filhão, olha lá que bonitinho. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Basicamente isso, né? Enfim, se ele fosse aceito no ensino fundamental, talvez ele não tivesse vivido esse inferno astral. Fato. É verdade, se as crianças da escola soubessem quem ele era por dentro, teriam se apaixonado por ele. Um menino atencioso, tão carinhoso, mas só sabia demonstrar as coisas do jeito dele. A merda. Pois é. Pois é. Enfim, vamos lá. Gatilhos à parte. A merda do mundo criou o pai dele agressivo e ele chorava por não ter forças. Mas quem teria? Como ele encontraria a força se nem a conhecia? De novo, né? Aquela coisa da pessoa precisar ser uma criança. As pessoas precisam viver as fases da vida dela no tempo em que elas têm que viver as coisas, sabe? Você não pode privar uma criança de ser criança. Né? Eu tentei mostrar que ele não tinha culpa, mas eu não conseguia. Quando ele me contou que estava cheirando, eu fiquei triste, mas sabia o porquê. Aquilo trazia a força que ele não tinha, ou melhor, que o mundo nunca deixou ele ter. É o é um empoderamento, né? É você se sentir capaz de alguma forma, né? Você conseguir eliminar essas barreiras mentais e conseguir ter um sentimento bom que seja por um tempo limitado, né? Quando a mãe dele me ligou chorando, na hora eu sabia que ele tinha se matado. E quando a mãe dele disse que ele deixou 4 cartas, eu já sabia exatamente o que ele tinha anotado. Às vezes me sinto amarrado, incapacitado. Lidar com esse assunto é tão delicado. A gente acha que o filme vai ter um final feliz, mas a real é que o roteiro é improvisado. Entre a vida e a morte, a depressão é só um elo. E só debatem isso no Setembro Amarelo. E mesmo tendo só um mês para falar sobre a depressão, vocês escolheram falar de Luísa e de Vitão. É. É curioso como todos que tentam ter um mínimo de lucidez nessa discussão se enxergam nesse ponto de limitação, né? E isso foi um ponto que eu já discuti muito em terapia também, discutindo o que é o meu papel enquanto professor, se o que eu faço tem algum efeito ou não, enfim. A gente não
a gente se sente muito amarrado, só que a única coisa que a gente pode fazer é controlar aquilo que tá na nossa mão. E o que tá na nossa mão é tentar continuar fazendo as coisas direito, tentar fazer o nosso melhor e torcer para que isso de alguma forma gere algum bem que comece a se multiplicar de alguma maneira. Todo mês de janeiro morre um Migli, fevereiro também, março também, abril mais um, maio mais 3, junho mais 5, julho mais 10, agosto mais 20, setembro falamos um pouco sobre isso, outubro esquecemos e morre mais 100, novembro já não consigo mais ter a conta, dezembro é só luto quando o ano novo vem. Eu não acho que depressão seja um problema pessoal, é um problema social, fato. Mas ninguém tem tempo ou empatia para ser parte dessa solução. Então, aí a gente volta aí nessa questão do tempo, né? Acho que vão mudar o mundo na internet escrevendo um textão. Ou você é parte do problema ou da solução do mundo. A internet pode ser usada para esse mecanismo? Pode, mas ela não pode ser um fim, ela tem que ser um início dessa discussão, porque essa discussão tem que ser tete a tete, tem que ser pessoa com pessoa, tem que ser ali na frente, você tendo esse contato. E novamente a gente volta naquela ideia de não ser uma solução de curto prazo. Soluções duradouras, soluções de médio e longo prazo precisam de trabalho, precisam de tempo, precisam de discussão, precisam de geração de conhecimento para que isso seja de fato impactante, para que isso gere de fato um resultado positivo. E a pergunta é: eu vou ter que ver mais quantos defuntos até vocês aceitarem que tem que dar atenção para essa porra desse assunto? Aí é um relato de alguém que está muito próximo a essa realidade das perdas, né? Ao longo da minha vida, as pessoas sempre trouxeram histórias como a do Migli para mim: depressão, abuso, violência e drogas. E com o passar dos anos, eu fui vendo a necessidade de fazer esse projeto. Saiba que você não está sozinho nessa, irmão. Saiba que você não está sozinha nessa, irmã. Sempre existe uma saída, e a arte é uma delas. Sinta-se bem-vindo, sinta-se bem-vinda. Maldita grande mídia nunca ajuda em nada. E eu que tive que pagar essa conta sozinho. Se vocês não tivessem se aberto comigo e contado as histórias de vocês, definitivamente eu não encontraria aqui. É. É isso. Para onde vamos, como avançaremos, depende de cada um de nós, né? Depende da gente tentar enxergar. Primeiro é enxergar o problema. A partir disso, tentar começar a correr atrás de uma solução. Ainda que a gente não veja o resultado final disso, a gente precisa parar de querer as soluções fáceis e a gente precisa começar a tomar os caminhos certos para resolver as coisas. Porque os caminhos fáceis, o nosso tão famoso jeitinho brasileiro só tá fudendo a gente. Os nossos comportamentos tidos como tão bonitinhos e aceitáveis só estão fudendo a gente. Os nossos jargões, as nossas crenças e jeitos de se pensar no que é a sociedade brasileira, na maioria das vezes, só estão ferrando a gente. Então, resta a gente tentar fazer alguma coisa. E não depende do outro, tá? Depende de cada um de nós, porque pra quem tá bem, pra quem tá confortável, pra quem tá bem colocado, e eu tô falando de quem manda, não importa pra eles que a gente tá bem ou se a gente tá mal. Se a gente morrer, a gente é só mais um, né? Nós não somos só mais um. Então, você não é só mais um. Você tem pessoas, como eu já disse anteriormente, se você já passou por uma situação assim, não hesite em procurar ajuda, não hesite em falar, por mais difícil que seja. Comece, ache um meio, com seu pai, com sua mãe, com um parente, namorado, namorada, amigo, ou principalmente com um profissional treinado para falar sobre isso. Para que a gente pare de ter tantos miglis, para que a gente pare de ter tantas e tantas pessoas tendo que passar por coisas ruins na vida, para que a gente comece a construir uma sociedade um pouco melhor. E é isso, gente. Essa é a minha reação franca às 4 cartas aí do projeto do MC Cid.
você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.